Quero pedir-vos que vejam este vídeo até ao fim, porque aquilo que vos vou contar pode dizer respeito a qualquer um de nós. Nos últimos dias tomei uma decisão importante e criei uma proposta de alteração à lei portuguesa. Uma proposta que pretendo apresentar através dos mecanismos que nós, enquanto cidadãos, temos ao nosso dispor e podemos utilizá-los e devemos utilizá-los. E quero explicar-vos porque é que decidi fazê-lo. Tudo isto começou com o meu projeto da Lira. Para quem ainda não conhece, a Lira é uma aplicação que criei para disponibilizar ferramentas de proteção a vítimas de violência doméstica e a outras pessoas que possam encontrar-se numa situação de perigo ou de vulnerabilidade. Entre as funcionalidades de segurança da aplicação está a possibilidade de, perante uma situação de emergência, serem acionadas gravações de áudio e de vídeo. Quando comecei a apresentar a Lira a diferentes entidades ligadas à proteção das vítimas, fui confrontada com uma situação que me deixou bastante preocupada. Uma dessas entidades, que obviamente não vou identificar, demonstrou uma preocupação muito significativa relativamente às questões jurídico-legais relacionadas com a gravação de áudio e vídeo sem consentimento da outra pessoa. E foi aí que comecei a questionar aquilo que para mim deveria ser uma prioridade. Se uma pessoa está a ser ameaçada, perseguida, coagida e agredida, qual deve ser a nossa principal preocupação? O crime que está a ser praticado contra aquela pessoa ou o facto da vítima ter decidido gravar aquilo que lhe está a acontecer para conseguir prová-lo? Porque naquele momento eu sinceramente senti que existia uma maior preocupação com a eventual ilegalidade da gravação do que com o crime que essa gravação podia permitir gravar. E para mim isto é realmente um problema. Há crimes que acontecem dentro de 4 paredes, sem testemunhas, sem mais ninguém ali, sem câmaras, sem ninguém que possa posteriormente confirmar aquilo que aconteceu. Então, muitas vezes estão apenas 2 pessoas presentes, a vítima e o agressor. E nessas circunstâncias, uma gravação pode ser uma das únicas formas que a vítima tem de provar aquilo que aconteceu. Infelizmente, em Portugal, a gravação de palavras ou imagens de outras pessoas sem o seu consentimento pode, nas circunstâncias previstas na lei, constituir crime. Ao mesmo tempo, sabemos que os próprios tribunais portugueses têm admitido, em determinadas circunstâncias, gravações como meio de prova quando existem outros direitos e interesses relevantes em causa. E isto cria uma situação que eu considero profundamente contraditória. Uma vítima pode fazer uma gravação que posteriormente venha a ser considerada importante ou até aceite como prova de crime. Mas no momento em que está a gravar, continua a existir aqui uma questão jurídica relativamente à própria licitude dessa gravação. E a vítima não deveria precisar de conhecer a jurisprudência. Não deveria precisar de saber como os tribunais decidem casos semelhantes. Certo? Muito menos deveria, enquanto está a ser ameaçada, agredida, ter de estar a pensar: se eu gravar isto para provar aquilo que me estão a fazer, será que também estou a cometer um crime? E foi precisamente perante esta questão que cheguei à conclusão de que deveria existir uma exceção expressamente prevista na lei. E quero deixar muito claro aquilo que estou aqui a defender. Não defendo que qualquer pessoa possa gravar qualquer pessoa em qualquer circunstância. Não defendo o fim da proteção da privacidade. Não se trata disso. O direito à privacidade deve continuar protegido, sim. O que defendo é que a lei deve distinguir 2 situações que para mim são completamente diferentes. Uma coisa é gravar alguém com o objetivo de invadir a sua privacidade. Outra coisa é uma pessoa gravar aquilo que lhe está a acontecer porque está a ser vítima de um crime e precisa de conseguir prová-lo.
Então, foi a partir aqui desta reflexão que surgiu a ideia de criar uma exceção. Só depois de pensar nisto é que eu decidi investigar como é que esta questão é tratada noutros países. E comecei por analisar diferentes ordenamentos jurídicos na Europa e depois procurei perceber o que é que acontecia também fora da Europa. E foi aí que percebi que existem países que já prevêem legalmente exceções à proibição de determinadas gravações em circunstâncias específicas, como por exemplo na Austrália. Ou seja, não estamos perante uma escolha entre proteger a privacidade ou proteger uma vítima. É possível proteger ambas. É possível manter a proibição das gravações ilícitas e, em simultâneo, estabelecer na própria lei circunstâncias concretas em que uma gravação realizada para a proteção da vítima ou obtenção de prova de um crime não seja tratada da mesma forma. E foi a partir daí que eu decidi transformar esta posição numa proposta concreta de alteração à lei portuguesa. Mas o desenvolvimento da LIRA e o contacto com diferentes entidades também me fizeram perceber uma outra realidade que considero importante trazer para esta discussão. Existe ainda a ideia de que todas as vítimas de violência doméstica em Portugal têm acesso a um botão de pânico. Não têm. Existem mecanismos de proteção e serviços de teleassistência para vítimas de violência doméstica, mas isso não significa que todas as vítimas tenham automaticamente acesso a dispositivos ou botão de emergência. E já me deparei, inclusivamente, com pessoas com responsabilidades políticas que acreditavam que este mecanismo estava disponível para todas as vítimas. Não está. Isto mostra também a distância que por vezes existe entre aquilo que pensamos que está a acontecer e aquilo que realmente acontece no terreno. E é precisamente por isso que me preocupa tanto quando, perante estas novas ferramentas que podem contribuir, acrescentar aqui para a proteção das vítimas, a discussão começa imediatamente pelos obstáculos jurídicos, em vez de começar pela pergunta: como é que podemos tornar isto possível dentro da lei e proteger melhor as pessoas? Porque as leis não são imutáveis. As leis existem para responder às necessidades da sociedade. E quando a realidade muda porque está sempre a mudar, quando a tecnologia muda e quando percebemos que uma determinada norma pode não estar a responder adequadamente a determinada situação ou situações, temos mecanismos democráticos para propor a sua alteração. Foi isso que eu decidi fazer. A proposta está escrita e o objetivo é que ela seja apresentada através de uma iniciativa legislativa de cidadãos. Para isso existe um processo legal próprio e será necessário reunir as subscrições exigidas para que a iniciativa possa chegar formalmente à Assembleia da República. Mas independentemente do percurso que esta proposta venha a fazer, há uma outra razão pela qual eu quis tornar isto público. Eu quis tornar isto público porque eu acredito que existe uma enorme falta de informação sobre o poder que nós temos enquanto cidadãos. Muitas pessoas pensam que a participação política começa e termina nas eleições. Então, acabamos por escolher quem nos representa e depois parece que durante os anos seguintes só nos resta aceitar tudo aquilo que for decidido. E não é assim, não tem de ser assim. As pessoas que elegemos para governar e para nos representar politicamente não são donas do poder. São representantes dos cidadãos, nós. E foram escolhidas para exercer funções públicas e representar os nossos interesses. E nós não deixamos de ser cidadãos no dia seguinte às eleições. Não entregamos a nossa voz juntamente com aquele voto. Continuamos a ter direito de participar, de questionar, de alterar aquilo que achamos que necessita ser alterado e apresentar propostas, de exigir que determinadas questões sejam discutidas. E para isso existem ferramentas democráticas. E podemos apresentar, seja uma petição,
podemos contactar deputados, grupos parlamentares, podemos dirigir propostas aos órgãos de soberania, algo que eu também já fiz, podemos participar em consultas públicas e podemos, cumprindo os requisitos obviamente previstos na lei, promover uma iniciativa legislativa de cidadãos, que é exatamente aquilo que eu estou a fazer. O problema é que muitas pessoas não sabem que estes mecanismos existem e quando não sabemos quais são os nossos direitos de participação, é muito fácil acreditar que não podemos fazer nada. Que escolhemos um governo e agora simplesmente temos de aceitar aquilo que esse governo decidir fazer. Ou aquilo que decidir não fazer. E é isto que precisa de mudar. Eu não estou aqui a falar de desrespeitar as instituições, muito pelo contrário. Eu estou a falar de utilizar instrumentos que a própria democracia nos dá para participar nas decisões do nosso país. O governo e os representantes que elegemos têm de ouvir os cidadãos. E é para isso que existem mecanismos de participação política. Se considerarmos que uma lei precisa de ser alterada, então nós podemos agir. E é exatamente isso que eu vos estou aqui a transmitir. Se encontrarmos uma falha na proteção das pessoas, podemos agir. Se acreditamos que determinado assunto precisa de chegar à Assembleia da República, podemos agir. Sempre dentro da lei, obviamente, utilizando os instrumentos democráticos que existem precisamente para que o façamos. E foi por isso que eu decidi fazer. Identifiquei aqui um problema, estudei-o, procurei perceber o enquadramento jurídico desse mesmo problema, analisei como é que os outros países resolveram questões semelhantes, quais os enquadramentos que têm, e redigi uma proposta concreta à alteração de lei. Agora vou iniciar o processo para que essa proposta possa seguir o caminho previsto para a iniciativa legislativa de cidadãos e, quando estiver disponível para subscrição pública, serão necessárias 20.000 assinaturas para que possa ser formalmente apresentada à Assembleia da República. É aí que cada pessoa, cada um de vocês que partilhe da mesma posição que eu, poderá decidir se quer ou não apoiá-la. Não vou pedir a ninguém que concorde comigo, aquilo que gostaria é que as pessoas conhecessem esta questão, pensassem sobre ela e me dessem a sua opinião. E se considerarem que esta proposta merece ser analisada e debatida, que partilhem este vídeo. A proposta está feita, será apresentada através dos mecanismos legais existentes e seguirá o percurso que tiver de seguir. Quando chegar, então, às instituições competentes, será naturalmente analisada e poderá ou não sofrer alterações próprias do processo legislativo. Mas antes de qualquer alteração legislativa poder acontecer, alguém tem de colocar o problema em cima da mesa. Foi mesmo isso que eu decidi fazer e há uma mensagem que para mim vai muito além desta proposta. A voz de muitas pessoas tem mais força do que a voz de uma pessoa sozinha. Talvez esteja na altura de começarmos a perceber verdadeiramente isto. Os cidadãos não existem apenas para cumprir leis. Também têm o direito de participar nas discussões das leis pelas quais são governadas. Isto acontece noutros países. Quem governa exerce um mandato que lhe foi confiado pelos cidadãos. Quem está na Assembleia da República está lá para representar os cidadãos. Então não devemos aceitar a ideia de que participar numa democracia significa apenas escolher representantes e permanecer em silêncio até às próximas eleições. Temos instrumentos, temos direitos, temos que usar a nossa voz e agir. É preciso agir. Temos de aprender a utilizar estas ferramentas e estes meios que nos são disponibilizados. Enviar uma proposta, apresentar uma petição ou promover uma iniciativa legislativa de cidadãos são apenas algumas das formas que temos de participar. Eu escolhi utilizar uma delas. E agora gostava de saber a vossa opinião sobre esta questão, que está na origem de tudo isto.
que é se uma pessoa está a ser vítima de ameaça, de uma agressão, de violência doméstica ou de qualquer outro crime que lhe esteja a acontecer, exclusivamente para conseguir documentar, provar esse crime, consideram que a lei deve continuar a tratar essa gravação como potencialmente criminosa? Ou consideram, como eu, que está na altura da lei prever expressamente uma exceção para proteger quem está a tentar provar que é vítima de um crime? Eu gostava muito de conhecer a vossa opinião e se partilham desta posição, partilhem também este vídeo. Eu acredito que a mudança começa quando deixamos de acreditar que nada podemos fazer.